Pai, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, pela tua graça e teu favor. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós nesta manhã, nesse dia. Grande é a tua fidelidade. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre nós durante todo esse dia, nos guiando, nos guardando, dando, Senhor, toda sorte de provisão à nossa vida. Que seja assim. Fala conosco no início desta nova série de mensagens. Nós queremos aprender mais de Ti e da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Que seja assim. Amém. Amém, meus amigos. Lembrando que esta live depois vai para o meu canal no YouTube. E você pode acompanhar, assistir lá no canal Ronaldo Bezerra. Procure lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Dá um like, deixa uma mensagem nas ministrações. Isso é muito importante, porque o YouTube entende também como um conteúdo relevante e acaba divulgando mais esses vídeos de mensagem. Bom, gente, eu deixei uma pergunta para vocês aqui. Pergunta importante. Nós vamos dar o início a uma nova série de mensagens. Nós vamos dar o início a esta nova série Crescer. E eu deixei aqui, como o tema hoje é sobre fé, crescendo na fé, eu queria fazer uma pergunta importante. Você se considera uma pessoa de fé? Você se considera uma pessoa de fé? Diga primeiro sim ou não. Você se considera uma pessoa de fé? Responda, por favor. A Heloísa disse sim. Você se considera uma pessoa de fé? Daniele, sim. Vandete, sim. A Leile Cake, sim. Fabiana Pirani, sim. Cleusa, sim. Vera Lúcia Caetano, sim. Stefana, sim. Daniele Alves, sim. Alina Paula Pereira, sim. Sil Figueira, às vezes, sim. 5847 Luiz, sim. V Monteiro, sim. A Beth Neri, sim. Tânia Lopes, sim. Clóvis, Débora, Anelisa, Érica, todos eles disseram sim. Edneia, sim. A Meire Nogueira disse tento ser. A Patrícia, a doutora Patrícia, sim. Carol, sim. Glauber, sim. Legal, gente. Tá. Então a grande maioria aqui diz sim. Mas a outra pergunta aqui, uma pergunta um pouco mais complexa, difícil de ter uma resposta. Mas enfim, de 1 a 10, qual o tamanho da sua fé? Se você for dar uma nota para a sua fé, de 1 a 10, você se considera uma pessoa de muita fé, de pouca fé? Enfim, de 1 a 10, dá uma nota. Dá uma nota para você. De 1 a 10. Como é que está a sua fé? A Bruni Gomes disse 7. Carol disse 8. Ale Ferreira disse 6. Maurício 7. Renata 7. Marcelo 6. Daniela Alves 8. Érica 6. Vocês estão bem, gente. A nota tá alta aí, hein? Uau. Deise Rocha 5. Juliana 8. A Lilian disse 9. Lina Paula Pereira disse 6. Elisângela Maronese disse 7. Ilceia 7. Betneri 8. Daiane 8. Berê Ramos 9. Dá uma nota para você. Marinalva 5. Natália 8. A Leila Carrafa disse 1. Bom, gente, legal. Eu quero ler com vocês um texto aqui, muito interessante, de Mateus 8,
versículo 5 em diante, Mateus 8. Olha só esse texto. Olha só esse texto, gente. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Olha essa história, presta atenção na história. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha que lindo isso, hein, gente? Jesus dizendo: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Que história, hein, gente? Que história maravilhosa e desafiadora. Bom, eu perguntei: você se considera uma pessoa de fé? De 1 a 10, qual o tamanho da tua fé? Que nota que você dá? Você deseja crescer na fé? Meus amigos, todos nós aqui, todos nós, temos ambição de crescer na vida. Quem não quer crescer, de duas uma: ou já morreu, ou está doente da alma. Porque não há nada mais terrível e devastador do que a falta de crescimento. É horrível, gente, a sensação de que nós estamos ficando para trás. É horrível aquela sensação de que, em vez de a gente estar subindo degraus, nós estamos descendo. Não é verdade? É horrível essa sensação. Isso produz na gente angústia, tristeza, inquietação. Isso adoece. E todos nós queremos crescer, é normal da vida. E uma das áreas da vida que nós precisamos crescer, nessa série nós vamos falar de outras áreas, mas uma das áreas da vida que nós precisamos crescer é a nossa fé. E é muito interessante nós observarmos, meus amigos, que biblicamente existem pessoas que têm mais fé do que outras. Estou falando isso biblicamente. Como é que eu sei? Veja o que diz a Bíblia. Por exemplo, em certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos: homens de pouca fé. Já num outro momento, Jesus disse à mulher Cirofenícia: mulher, grande é a tua fé. Percebe isso? A diferença? Então, biblicamente existem pessoas que têm mais fé do que outras. Isso é uma verdade. E a nossa oração aqui, no início deste nosso encontro, no início desta nova série, a nossa oração é: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé. Você deseja isso? Você quer muito isso? Agora, tem muita gente que diz assim: eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Você já ouviu alguém dizendo isso? Eu sou uma pessoa de muita fé. Você é mesmo? Como é que alguém pode dizer que tem muita fé?
Como é que alguém pode dizer que tem muita fé? Como é que uma pessoa pode ter tanta certeza e tanta humildade assim, a ponto de reconhecer que tem muita fé? É o que eu fico pensando. Eu confesso para vocês aqui, eu vi as notas que vocês deram para vocês, eu confesso que eu ainda tenho uma fé muito pequena, bem menor que a de vocês. Eu confesso. Eu vi aqui as notas, 8, 9, 7, eu falo para vocês que a minha ainda está para baixo de 5. Porque eu preciso aprender tanto sobre isso, gente. Como eu preciso aprender, eu acho que eu não conheço nada sobre a fé. Eu não conheço nada. A Carol disse assim, ó, mudando de opinião. Pois é a pergunta que a gente tem que fazer, não é? Como é que a gente pode dizer que tem muita fé? Como assim? Qual é o parâmetro? O que a gente entende por ter muita fé? A Bíblia fala que se a gente tiver uma fé como um grão de mostarda, que é pequenininho, a gente transporta os montes, imagina só. A gente não consegue fazer isso, gente. Então, qual é o tamanho da nossa fé? É menos que um grão de mostarda, acredito. Tá ruim a coisa ainda. Eu confesso que no meu caso aqui, de repente eu respeito. Se alguém diz que tem muita fé e é assim mesmo, ok. Mas eu confesso que eu ainda tenho uma fé ainda muito pequena e eu gostaria muito de crescer na fé. Eu gostaria. Como eu gostaria de melhorar, viu, gente? Gostaria de crescer, verdade. Eu gostaria de ter uma fé aí número 7, número 8, número 9, número 10. Eu gostaria, mas não é a realidade ainda. Mas, veja, de onde nasce a fé? Para a gente poder entender um pouco sobre a fé, a gente precisa saber de onde ela nasce. A fé, gente... A gente precisa ir para a raiz, né? A gente precisa ir para a base. Então, a fé é uma capacidade que Deus deu a todo ser humano de ser desenvolvida. Todos nós temos uma potencialidade de fé. Isso é verdade, todos nós. E fé é valor da igreja. Uma igreja sem fé não vai a lugar algum. Uma igreja sem fé não experimenta a presença de Deus. Não experimenta milagres de Deus. E sem fé, diz as Escrituras, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não é visível. Deus não é palpável. Nós não tocamos Deus, nós não vemos Deus. Mas nós só experimentamos Deus pela fé. Pela fé, eu creio que o mundo foi criado por Deus. Pela fé, eu creio que Jesus veio a este mundo e morreu em meu lugar. O reino da fé é diferente do reino dos homens e do reino da ciência. Para a ciência, gente, uma coisa só é real e comprovada se ela pode ver e experimentar. Assim é a ciência. O homem da ciência precisa ver para crer. Mas para aquele que tem fé, ele crê sem ver. Ele não vê para crer, ele crê para ver. Entendeu isso? Vou repetir, para aquele que tem fé, ele crê para ver. Ele não vê para crer, ele crê para ver. Agora, nós lemos esse texto de Mateus no capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13. E nós vemos nesse texto, meus amigos, a experiência de Jesus se encontrando com um centurião. O homem era um oficial romano, provavelmente um romano, ou no máximo de origem grega. Isso significa que este homem não era judeu. Ele não conhecia o desenvolvimento da história de Israel. Ele não conhecia a Torá. Ele não conhecia o Velho Testamento.
Enfim, este homem era um centurião romano, um homem de destaque na sociedade. Na época, gente, Roma dominava o mundo, inclusive Israel. E um oficial romano era uma pessoa muito importante, era comandante de uma tropa de 100 soldados. Então este homem tinha servos, ele mandava, ele era um líder no meio dos oficiais de Roma. E naquele momento, Roma dava liberdade religiosa para os povos cultuarem seus deuses. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade era uma liberdade vigiada. Eles ficavam atentos ali, eles ficavam de olho. E aí, por que o caso de Jesus chamou a atenção de Roma? Por quê? Porque o discurso que os judeus começaram a dizer sobre Jesus é que ele estava se intitulando o rei de Israel. Então Roma começou a ficar atenta a este judeu que surge agora como um novo governante, Jesus, o rei de Israel. Entende esse contexto? Porque, veja só, é dentro desse contexto que quem vai a Jesus é um centurião romano. O problema do centurião não era uma questão familiar. O problema do centurião não era uma questão financeira. O problema dele era com relação a um servo dele que estava doente. E a Bíblia diz, lá no versículo 10, que nós lemos, desse texto, que Jesus admirou-se. E disse àqueles que o seguiam: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Uau! Jesus que disse isso. Imaginou? Jesus falando isso ao meu respeito, ao seu respeito. Não encontrei no Brasil ninguém com tamanha fé como a deste homem, desta mulher. Você imaginou? Mas veja, que fé era essa que este homem tinha que fez Jesus ficar admirado? Que fé era essa? Você já pensou? Que fé era essa que este homem tinha e que fez Jesus ficar admirado? Gente, se quisermos crescer na fé, e esse é o desafio para nós no dia de hoje, nós precisamos aprender algumas coisas com este centurião. Porque essa foi a maior fé encontrada no Novo Testamento. Quem disse isso? O próprio Jesus. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Foi o testemunho do próprio Jesus. Então precisamos aprender um pouquinho com esse centurião. E eu queria destacar algumas verdades, pontuar algumas coisas em relação a esse texto. Você pergunta para mim, Ronaldo, como é que eu faço então para crescer na fé? Eu vou te dar alguns caminhos aqui. E eu gostaria que, se você quiser anotar, faça isso. Como a gente pode crescer na fé? Primeiro, número 1. Ter fé na direção certa. Você quer crescer na fé? Então anote aí. Primeiro, ter fé na direção certa. O versículo 5 desse texto de Mateus diz que, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Veja, a fé do centurião tinha a direção certa. Ele foi até Jesus. A questão, gente, não é ter fé, mas é em quem ter fé. A questão é em quem confiamos. Várias religiões cultuam vários deuses e as pessoas depositam ali a sua fé. Não é verdade isso, gente? Mas a fé bíblica, a fé que impressiona Jesus, é aquela que vai na direção certa. Veja, o centurião dirigiu-se a Jesus. Ele foi pedir ajuda a Jesus. Ele foi na direção certa. Ele foi até Jesus. A fé do centurião tinha a direção certa. A sua fé tem a direção certa? O centurião não buscou um médico primeiro, não. Ele não buscou um curandeiro, não.
Ele não buscou um outro Deus, mas ele buscou Jesus. E aí, meus amigos queridos, eu fico perguntando e pensando aqui, a quem a nossa fé está direcionada? A quem a sua fé está direcionada? Talvez você diga que a sua fé está em Jesus. Será? Será mesmo? Porque, veja só, e tenha atenção, quando a nossa fé está em Jesus, nós aprendemos uma difícil lição. E qual é? De entregar tudo a Ele e para Ele. É entregar o nosso caminho ao Senhor. É confiar nele e saber que Ele tudo fará. Se nós temos fé, como dizemos que temos aqui, por que temos tanto medo das circunstâncias da vida? Hein? Se você diz que é uma pessoa de tanta fé assim, por que você tem medo das circunstâncias da vida? Por que muitas vezes você duvida? Por que nós duvidamos? Por que temos medo? A verdade é que a nossa fé é pequena e frágil, gente. E por qualquer coisa nós podemos cair na fé. Sabia disso? Por qualquer coisa a gente pode cair na fé. Muitos estão com a fé no dinheiro que guardaram. Outros estão com a fé na competência profissional que possuem. Outros estão com a fé na confiança em si mesmos. Outros estão com a fé nas coisas materiais. E assim por diante. Muitos dizem que têm fé, mas no dia a dia não se comportam como alguém que tem fé. Quem tem fé precisa se comportar como alguém que tem fé. Não é assim? Não é uma lógica coerente? Quem tem fé precisa se comportar como alguém que tem fé. Quem confia em Deus precisa se comportar como alguém que confia em Deus. Agora, é claro, isso não significa que nós não iremos ficar tristes, não significa que nós não iremos chorar mais, que não iremos mais ter dúvidas, questionamentos, dificuldades, não é isso. Mas significa que por trás das lágrimas, por trás das dificuldades e das dúvidas, há no nosso coração uma certeza de que Deus é soberano sobre nós, de que Ele está conosco, de que Ele nos ouve, de que Ele nos acompanha, que a Sua presença é viva na nossa vida. Apesar de todas as crises e todas as dificuldades, nós devemos confiar e direcionar a nossa fé para Cristo, o autor da nossa salvação. Quando nós temos a nossa fé direcionada no lugar certo, gente, quando nós temos a nossa fé direcionada no lugar certo, em Jesus, nós temos a nossa fé direcionada a um Deus de paz, a um Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, a um Deus que amou a este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É neste Deus que nós devemos acreditar. E então, gente, não basta ter fé. Guarde isso no seu coração. Não basta ter fé, mas tem que ter fé na direção certa. Então aqui está a primeira lição que este centurião deixa para a gente aqui. Veja, Jesus diz a respeito dele. O que Jesus disse? Olha, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então este homem tem a nos ensinar. Esse centurião nos ensina algumas coisas. E a primeira lição que a gente aprende de como nós podemos crescer na fé é tendo a fé na direção certa. Porque este centurião, ele dirigiu-se a Jesus. A fé do centurião tinha a direção certa. Ele foi até o Senhor. A questão, como eu disse, não é ter fé. A questão é em quem ter fé. Em quem nós confiamos. Aí está o ponto. Segunda lição. Anote aí. Como que a gente cresce na fé? Como crescer na fé? Anote a segunda lição. Ter uma fé regada com humildade. Você cresce na fé quando você tem uma fé regada com humildade. A fé do centurião era uma fé
onde ele demonstra a humildade, gente. Qual foi o recado que ele mandou para Jesus? Lá no versículo 8, ele diz o seguinte: Senhor, eu não sou digno de receber você na minha casa. Eu não sou digno. Olha a humildade desse homem, que era reconhecido, que era um homem importante naquele momento, naquela sociedade. Eu não sou digno, dizia ele. Eu fico pensando aqui, nós merecemos o quê, gente? O que é que nós merecemos? Nós somos dignos do quê? Toma uma aguinha aqui para você pensar. Nós merecemos o quê? Somos dignos do quê, gente? Uma fé que agrada a Deus é uma fé regada de humildade. Muitos são arrogantes, muitos são altivos, são soberbos. É o tipo de gente que despreza os outros, despreza as pessoas, olha os outros de cima para baixo. Então nós devemos pensar sobre isso. Nós somos dignos do quê? Dignos do quê? Não é verdade? Mas o centurião, que era alguém tão importante na sociedade, ele era responsável por ali 100 famílias. 100 famílias. César tinha os centuriões como pessoas relevantes. Então, o centurião, que era alguém tão importante na sociedade, gente, ele disse que ele não era digno de receber Jesus na sua casa, na casa dele. Se nós quisermos crescer na fé, nós precisamos ir para o joelho, ir para a humildade, para o quebrantamento, porque é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, e Ele resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Então hoje, se nós quisermos crescer na fé, a primeira atitude que a gente tem que ter é olhar na direção certa, ir para a direção certa, e segundo, dizer para Deus: Deus, eu não sou digno. Nós não somos dignos. O apóstolo João, ele teve uma visão no Apocalipse, onde ele disse o seguinte, se você quiser anotar, Apocalipse capítulo 5, versículo 2, Apocalipse 5, 2, olha a visão que João tem ali. Ele diz assim: eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, disse João, na visão dele, né? Ele diz, olha, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E ele diz, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E então um dos anciãos me disse, não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Apocalipse capítulo 5, versículo 2, até o versículo 5 eu li. Gente, nenhum homem do Velho Testamento ou do Novo Testamento, nem os heróis da fé, nem os apóstolos, ninguém foi achado digno de abrir o livro da vida com os nomes escritos para a salvação. Mas Jesus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que parecia morto, mas venceu a morte, só ele é digno de abrir o livro. Só ele pode abrir o livro. Só ele é digno, é só ele que é digno. Entendem? Então todos nós aqui, queridos, somos pequenos e frágeis, que por qualquer besteira nós podemos tropeçar na fé. Sabia disso? Por qualquer besteira. Que às vezes um vacilo de um irmão faz a gente deixar de ir na igreja. Que fé é essa? Que você diz que tem, que quando alguém erra na igreja, você deixa de ir na igreja. Que fé é essa? Então, perceba, meus amigos, perceba que nós somos frágeis, que por qualquer tolice, por qualquer besteira, a gente tropeça na fé. Como eu disse aqui, basta um vacilo do irmão na igreja e a gente deixa de frequentar. Como se a igreja tivesse
Como se a igreja de Deus tivesse alguma culpa no problema pessoal que você teve com quem quer que seja. Parece que por qualquer coisinha a gente escorrega. Nós somos muito parecidos com os salmistas. Lembra de Asaf? O que Asaf disse? Senhor, os meus pés quase resvalaram. Faltou pouco. Asaf, que era um salmista extremamente importante em Israel. E ele diz quase. Foi quase. Se um salmista disse isso, o que eu e você dizemos? Se Asaf, que foi um homem importante em Israel, disse isso, os meus pés quase escorregaram, o que eu e você vamos dizer aqui hoje? E podemos dizer, nós somos fracos, gente. Eu vou mostrar para vocês por que nós somos fracos, quer ver? Todos nós, tá? Eu me incluo junto com você, porque ninguém é melhor que ninguém aqui. Vou te mostrar como é que a gente é fraco. Olha só, acontece alguma coisa e logo a gente julga as pessoas. Fraqueza isso, gente. Parece que a nossa boca está sempre pronta para maledicência. Você já percebeu? Parece que a nossa boca está sempre pronta para fazer fofoca. Nós estamos sempre prontos para dar vazão à nossa carnalidade. Você já percebeu isso? Então, quem é digno aqui? Quem é que é digno? Quem é que é forte? Não é? Ao diabo, gente, ao diabo se enfrenta. Da tentação a gente foge, não é assim que a gente tem aprendido? O diabo eu enfrento, e o diabo eu digo, sai em nome de Jesus. É aquilo que diz a Bíblia, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Não é assim? A tentação a gente foge. Agora, amigos, nós precisamos ser ateus de nós mesmos. Vou usar essa expressão forte para você. Nós precisamos ser ateus de nós mesmos. Ou seja, não acreditarmos em nós mesmos. Esse papo que se diz, olha, acredite em você, você é o cara, você pode, você é o maior, você é bom, você é isso, você é. Não vá nessa onda. Não vá nessa onda. Seja um ateu de você mesmo. Porque quando você é um ateu de você mesmo, você se torna dependente da graça de Deus. Quando você diz assim, não, eu não sou tudo aquilo que eu penso que eu sou. Não, eu não sou esse cara não. Menos, Ronaldo, menos. Sem Deus eu não sou nada. Esse é o pensamento correto. E não achar que nós somos os grandes e poderosos. Que é o evangelho que muitas vezes se prega por aí. É um evangelho centrado no homem. O homem é a figura mais importante. Você é o cara, você pode, você vai fazer, você vai conquistar, você. Gente, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é corrupto. Como é que a gente confia na gente mesmo? Se não for o Senhor na nossa vida, gente, já era, acabou. Vai ser um desastre. Então, nós não podemos acreditar em nós mesmos e precisamos saber que nós não somos dignos e não somos merecedores de coisa alguma. Precisamos saber que se não for a graça de Deus, se não for o amor de Deus, se não for a misericórdia do Senhor, nós seremos destruídos. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Isso é humildade. Esta fé que nós precisamos buscar, gente. É a fé desse centurião, foi humilde. Ele nos ensina a humildade. Então você quer crescer na fé? Você quer superar obstáculos? Você quer superar crises pelo qual você está passando? Você deseja? Então, seja humilde. E comece a entender o quanto você depende do Senhor. Comece a entender que todas as suas competências, que todos os títulos que você já conquistou na vida, precisam ficar de lado
para que você hoje diga a Deus: Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo resolver nada sem Ti. Eu não sou nada sem o Senhor, eu sou frágil, eu tenho as minhas angústias, eu tenho as minhas dores, eu tenho os meus medos, e eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. Queridos, eu dependo do Senhor, eu não posso ter sucesso em mim mesmo. E por causa de mim mesmo, eu só posso ter sucesso e crescer na fé se o Senhor estiver comigo. Se a bênção dele estiver na minha vida. Se a bênção do Senhor não estiver sobre você, sobre mim, nós iremos perecer. Seremos destruídos. Então está faltando, gente, na vida de muita gente, este sentimento de fragilidade, este sentimento de dependência, de humildade. É o que está faltando. Cuidado em confiar na sua própria sabedoria. Cuidado em confiar no seu próprio entendimento, nas suas capacitações pessoais. Cuidado, gente. Cuidado com o conceito que você alimenta a respeito de você. Cuidado com este conceito que você tem a respeito de você mesmo. Você não é tudo aquilo que você pensa que é. Quem é forte? Quem é digno? Portanto, queridos, como esse centurião aqui no texto, nós devemos dizer assim: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não foi isso que ele disse? Eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Essa é a postura que nós devemos nos aproximar de Deus e dizer: Senhor, eu não sou digno que o Senhor esteja na minha vida. Eu não sou digno que o Senhor esteja nos meus negócios. Eu não sou digno que o Senhor esteja na minha casa. Eu não sou digno. E quando nós reconhecemos que não somos dignos, nós agora abrimos a possibilidade para Deus nos ajudar e nos capacitar a vivermos uma vida vitoriosa em todas as áreas. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. E que assim seja. Amém? Então, vamos pensar. A pergunta que eu fiz: como é que a gente cresce na fé? Aprendendo com esse centurião que Jesus testemunhou dizendo: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Como é que a gente aprende com ele? Já que ele tem a nos ensinar, porque ele foi aquele que teve maior fé em Israel, segundo Jesus. Como é que a gente cresce então na fé? Como é que a gente aprende? Primeiro, precisamos ter uma fé na direção certa. Segundo, precisamos ter uma fé regada com humildade. Terceiro, anote aí, por favor. Terceiro, ter fé que confia em Deus. Precisamos ter fé que confia em Deus. É uma fé que confia em Deus. Olha só, o texto mostra, né? O centurião confiou numa promessa. Ele confiou. Jesus falou uma só frase. No versículo 7, qual foi a frase? Eu irei curá-lo. Vou curar o seu servo. Falou essa frase. E o centurião confiou naquela promessa. Essa foi a promessa. Jesus não fez reunião. Jesus não realizou nenhum espetáculo. Nada disso. Jesus não mandou chamar os outros servos para conversar. Não. Mas ele apenas disse uma frase. E pode ser que Deus esteja falando com você nesta live através de uma só frase. Qual é? Eu vou curá-lo. Pode ser que isso aconteça hoje ainda. Deus falando com você através de uma frase. Eu vou curá-lo. E se ele falar uma vez, já basta. É o suficiente, gente. O milagre vai acontecer, como aconteceu nessa história desse centurião romano. Foi uma só frase. Porque a palavra certa vem dos lábios do Senhor, vem da boca de Deus. O homem pode traçar os seus planos,
pode pensar e bolar as suas ideias, os seus planos, mas a última palavra vem da boca de Deus. Se o Senhor falar hoje, eu vou curá-lo, acabou, já basta, o milagre vai acontecer. E o centurião foi até Jesus. O centurião colocou a sua fé na pessoa certa. O centurião foi humilde, como nós vimos. E agora ele resolveu confiar. E o que é fé? Fé é a convicção de coisas que se não veem. Preste atenção, gente. Fé não é probabilidade. E probabilidade é alguma coisa que pode acontecer ou não. Isso é matemática. Fé não é pensamento também positivo. Eu vou repetir a frase 7 vezes e vai acontecer. Eu vou repetir a frase, eu sou vencedor. Vou repetir 7 vezes essa frase e vai acontecer. Eu vou fazer um pensamento positivo em cima dessa frase. Não, isso não é fé. Isso é técnica psicológica. Fé, gente, é convicção espiritual. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo. Fé é confiança. E Jesus disse apenas uma só frase. E o que aconteceu? Milagre. Milagre aconteceu. Se ele te falar apenas uma frase hoje, acredite, meu irmão, minha irmã, o milagre vai acontecer. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Basta uma palavra, basta uma ordem, um agir da mão do Senhor, e todas as coisas serão transformadas hoje na sua vida. Você acredita nisso? É uma palavra, uma ordem, um agir das mãos de Deus, acabou, tudo se resolve. Agindo o Senhor, ninguém o impedirá. Você crê nisso? Número 4. Você quer anotar aí, por favor? Então veja lá, o que nós estamos falando? Como crescer na fé? Primeiro, ter a fé na direção certa. Segundo, ter a fé regada com humildade. Terceiro, ter uma fé que confia em Deus. Quarto, ter fé que se submete à autoridade. Ter fé que se submete à autoridade. Amigos, veja, o centurião, ele se submete à autoridade porque ele conhece a autoridade. Ele mandou um recado para Jesus. Versículo 8. Basta uma palavra. Gente, que fé impressionante, né? Que fé impressionante a deste homem. Ele não se achava digno. Ele disse, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. E ele continuou dizendo depois, ainda no versículo 9, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele disse, eu também sou sujeito à autoridade, com soldados debaixo do meu comando. E eu digo para eles, vá, eu digo a um, vá e ele vai. Eu digo para o outro, venha e ele vem. Eu falo para o meu servo, faça isto e ele faz. Então ele conhecia. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus o seguinte, o Senhor é Senhor. O Senhor é poderoso. O Senhor tem todo o poder. Basta uma palavra. Sabe, muitas vezes nós queremos ver ações de Deus para podermos crer. Nós queremos ver para crer. Nós pedimos a Deus que Ele mande sinais. Mas nós precisamos entender que basta uma palavra, gente. E você será curado, e você será transformado, e você será salvo, e você será restaurado, e você será renovado. Basta uma só palavra. Não precisa de manifestações esotéricas, estéricas, melhor dizendo. Não precisa disso. Né? Não precisa de cultos de sensacionalismo. Não, nada disso. Para com isso, gente. Não fica correndo atrás dessas bobeiras, gente. Porque basta uma palavra do Senhor. Então não precisa de histeria, não precisa de gritaria, não precisa de culto sensacionalista, nada disso, não precisa de show para vermos. Não precisa dessas coisas, sabe por que não precisa nada disso?
Porque basta uma só palavra. Basta uma só palavra. Jesus deu uma palavra e não havia multidão, e não havia palco, e não havia espetáculo, não havia luzes, holofotes, mas ele só disse uma só palavra e tudo aconteceu. Para as coisas acontecerem na sua vida, não precisa de espetáculo, não precisa de pastor orar de joelhos por você. Não. Basta você ter fé no Deus certo, confiar nele com humildade, e basta uma palavra. Eu queria ter essa fé. Ah, como eu queria. E número 5, anote. Número 5. Anote. Como que a gente cresce na fé? Ter uma fé que vem da palavra de Deus. Ter uma fé que vem da palavra de Deus. Diz o versículo 10 e 11, aqui do texto, que lemos de Mateus capítulo 8, que ao ouvir isso, Jesus admirou-se. E ele disse àqueles que o seguiam: olha, eu digo a vocês, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus estava dizendo que muitas pessoas viriam de muitos lugares que iriam ter muita fé. Os judeus pensavam que eram eles os que tinham fé, porque eles eram os descendentes de Abraão, o pai da fé. Mas Jesus estava dizendo que não foi em Israel que ele conheceu alguém de tanta fé, mas foi na vida de um romano centurião. Jesus estava dizendo: olha, vem gente de tudo quanto é canto, de todas as raças, tribos, nações. Vem gente do Brasil, vem gente de São Paulo, vem gente da Bahia, vem gente do Rio de Janeiro, vem gente do Rio Grande do Sul, vem gente, tudo quanto é canto, que pode ter essa fé grande como a desse centurião. Nós queremos essa fé, eu quero e você também quer. Não precisa ser judeu, não precisa ser rabino, não precisa ser pastor para ter essa fé. Porque a fé, gente, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante ministrarmos a palavra de Deus para as pessoas. Por isso que é importante eu ministrar a palavra de Deus para vocês. Porque a palavra é sustento e alimento. E então nós teremos uma igreja de fé, e que cresce na fé. E eu quero concluir esse tema de hoje com vocês. Quero concluir aqui com vocês e dizer o seguinte, algo muito importante: a fé é recompensada. Toda fé genuína, toda fé colocada no lugar certo, regada com humildade, que honra a autoridade do Senhor, Ele recompensa. Jesus disse àquele centurião: vá, como você creu, assim vai acontecer. E a Bíblia diz que na mesma hora o servo do centurião foi curado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, pode ir, já que você creu, eu vou recompensar a tua confiança. Que lindo isso, gente. Que lindo isso. É tão bom quando alguém confia na gente, não é verdade? É muito bom. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, você confiou tanto que eu podia curar, confiou na minha autoridade, confiou no meu poder. Pode ir para casa porque eu vou te abençoar. E naquele instante o servo do centurião foi curado. É importante, gente, nós termos intimidade com o Senhor. Porque quando nós temos intimidade, nós não pedimos coisas erradas. Quando temos intimidade com Deus, tudo que nós pedimos, Ele nos atende. É aquilo que diz Jesus: pedirão tudo em meu nome e vos será feito. Gente, o segredo está onde? O segredo está na comunhão com Deus.
Se eu tenho intimidade com Deus, tudo que eu for pedir a Ele está em consonância com a vontade dEle. Então eu não vou pedir nada que está fora da vontade dEle. E por isso, tudo que eu peço, Ele me dá. Porque há total harmonia entre eu e Ele. E a palavra é: pode ir para casa, porque o teu servo já está curado. Palavra de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, meu irmão, minha irmã, mas peça a Deus esta fé como a do centurião. E pode ir para casa, porque o milagre vai chegar, o milagre vai acontecer. E eu encerro perguntando a você: você precisa de mais fé? Deseja crescer na fé? Em quem ou no que você tem depositado a sua fé? Pensa nisso. Agora eu quero encerrar pedindo para você dar uma nota ao tamanho da sua fé. Se você, depois de ouvir essa mensagem, seja sincero, tá? Não importa se você vai dar nota alta ou baixa, não importa. Pode ser sincero. Porque de qualquer maneira nós vamos orar aqui pedindo ao Senhor para que a nossa fé aumente. Qual é o tamanho da sua fé? De 1 a 10. Uau, tá mudando aqui. A Renata disse meio. A Sil, menos 10. Heloísa, 2. Carol Cruz, 3. Gleidson, 4. Glauber, 1. Malu, 1. A Mari, 6. Deise, 5. Rebeca, 4. Ale, 0,01. Andréa, 2. Iniciei com 7, caiu para 3, disse o Rogério. Olha lá. Marisa, 1. Carolzinha, 2. Marcelo, 3. Rosana Garcia, 5. Raquel, 4. O que aconteceu, gente? Por que vocês mudaram? O que aconteceu? Eu falei alguma coisa demais aqui? Eu que tirei a fé de vocês, irmãos? Pelo amor de Deus. Alguém vai dizer assim: poxa, Ronaldo, é que você tirou a minha fé. Eu vim aqui com uma fé do tamanho número 8, número 9, número 10. Mas agora, depois que você falou, caiu para 0. Você tirou a minha fé, Ronaldo. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tomara que não tenha acontecido isso, não é? Eu só quis te mostrar uma realidade de acordo com o texto, né? Olha lá. A Babi Dias disse: era 8, mas ficou 0. A Sônia Jimenez disse 2. A Maria Sofia, 2. A Lina escreveu que eu coloquei um espelho aqui. Ela falou assim: você colocou um espelho, legal, que bom. É para mim também, viu, gente? Fica tranquilo. Vocês podem ficar bem tranquilos. Que tudo isso aqui é para todos nós, tá? Não tem melhor. Não tem melhor aqui. Não tem um melhor do que o outro. Que bom que vocês foram abençoados. Mas nós queremos crescer. O tema da série é crescer, não é? Esse é o nosso tema. Nós queremos crescer na fé. Eu vou falar sobre outros temas ainda nessa série. Vou falar sobre crescer no amor. Vou falar sobre crescer em meio ao sofrimento. Crescer em várias áreas da vida. Eu vou falar com vocês, né, sobre crescer na vida com Deus, na intimidade. Vou falar sobre jejum. Vou falar sobre oração. Enfim, tem temas aí muito importantes dentro desta série que eu desejo e espero que você seja muito, mas muito mesmo abençoado. Eu quero agradecer aqui aqueles que compraram o selinho da live. Obrigado, viu? Os 7 selos que tem aqui. Você pode adquirir os selos durante a live. Obrigado. Deus abençoe vocês. Isso ajuda muito a nossa live. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, porque o Senhor tem sido tão paciente conosco. O Senhor tem sido tão bom e fiel. E nós somos tão pequenos, tão frágeis. Nós ainda temos um conhecimento sobre a fé muito pequeno, muito limitado. Nós, na verdade, não entendemos ainda sobre isso, Senhor. Mas nós queremos aprender. Aprender para crescer. Para o nosso crescimento. Porque nós queremos crescer em todas as áreas da nossa vida. Inclusive nesta, na fé. Nós precisamos, Senhor. Ajuda-nos. Que o Senhor sustente a nossa vida. Que o Senhor deposite essa fé no nosso coração. Porque de nós mesmos, nós não conseguiremos. Mas é o Senhor que pode fazer isso. Coloque fé no nosso coração. Oh, Pai, com humildade, reconhecemos que precisamos de Ti. Com humildade, reconhecemos que precisamos muito do Senhor. Oh, Pai, leva-nos além do que nós podemos imaginar. Leva-nos, Pai, além do que nós podemos imaginar. Senhor, tira do nosso coração a dureza, tira a frieza da nossa vida. Tira, Senhor, estas coisas que não te agradam, o orgulho, a soberba, a arrogância, de pensarmos, Pai, que podemos conquistar as coisas por nós mesmos, que somos muito capazes para conquistar tantas coisas na vida. Tira esta arrogância, Senhor, e que possamos aprender com este centurião. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos aprender com este homem que experimentou um grande milagre na sua vida. Nós queremos aprender. Oh, Pai, leva-nos a este conhecimento. Essa pessoa, esse centurião de quem o Senhor mesmo testemunhou, o Senhor mesmo disse: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Que lição que nós aprendemos hoje? Nós queremos aprender com este homem, com este centurião. Ajuda-nos, Senhor, e que possamos crescer na fé. Pai, nós cremos que basta uma só palavra. Basta uma palavra. E hoje, se o Senhor liberar esta palavra, o milagre vai acontecer. Se o Senhor liberar uma palavra, o milagre vai acontecer. E nós cremos que Tu és um Deus de milagres. Deus de cura. Deus que realiza infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Nós cremos assim. Portanto, realiza, Senhor, o que o Senhor deseja realizar nesse dia. Um milagre que o Senhor tem para a nossa vida. Eu oro, eu te agradeço e peço ao Senhor que nos dê um bom dia. Um dia cheio de graça, de livramentos, de provisão e sustento para a nossa vida e para a nossa casa. Eu oro e te agradeço no nome santo, maravilhoso e poderoso do nosso Senhor Jesus.